Convido neste momento o Sr. Clécio José Dantas Santana, diretor financeiro da Petro Bahia, diretor secretário do Sindicom Bahia, para a sua apresentação, que vai nos falar sobre assuntos polêmicos do ICMS de combustíveis, diplomado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica do Salvador, a Unifax, e profundo conhecedor do modus operandi e particularidades do ICMS de combustíveis. Sr. Clécio José Dantas Santana. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a mesa e agradecer o convite em nome do Dr. Luiz Gonzaga. No decorrer da semana que passou, eu venho recebendo contribuições de distribuidoras afiliadas ao Sindicom com temas inerentes à tributação do ICMS de combustíveis. Então, eu vou discorrer sobre esses temas: o SCANC, prazo de transmissão dos anexos 3 e 5 via refinaria. Essa é uma sugestão. Operações com incentivos fiscais, todos esses temas ligados ao SCANC. Sei que são temas técnicos, tentarei não me alongar muito, mas ser o mais claro possível. O convênio ICMS número 54, que trata do ICMS Bio, falado agora pelo Dr. Cabrera. Vou falar também do ato COTEP 33 e a portaria 18 da Cefaz Bahia. Falarei também do convênio ICMS número 61, que trata do FCV no MVA, uma nova fórmula que altera a cláusula nona do convênio ICMS 110. E mais dois assuntos diversos que trata sobre a inscrição do contribuinte substituto para operações com etanol nos estados e o ressarcimento do ICMS nos estados. Esses assuntos são mais do nosso dia a dia, então eu deixei eles como diversos. Bom, com relação ao prazo de transmissão do SCANC, essa é uma sugestão de autoria do Marcelo Carneiro, que é da Larco Petróleo, e da Gilmária do Carmo, da Organização Silveira, quem presta serviços à Petrobahia. Ambos consideram o prazo muito exíguo para a transmissão dos anexos do SCANC, Então, sugerem que esse prazo seja alongado em pelo menos mais 2 dias, para que com isso não haja problemas na transmissão e captação desses anexos, evitando assim que não haja o repasse da carga do ICMS para aquele estado de destino. Hoje os TRRs, que são transportadores, revendedor, retalhista, eles têm por obrigação fazer a transferência da obrigação acessória do SCANC sempre no primeiro dia útil de cada mês. E o distribuidor, nas operações com o substituído, que são as empresas congêneres em suas operações, eles têm o segundo e o terceiro dia útil posterior à transmissão dos TRRs. E a distribuidora também, nas operações com o substituto, que no caso seria a refinaria e os importadores, o terceiro dia útil. Então são prazos muito apertados e entendemos também que uma mudança como essa teria um impacto em toda a cadeia e é uma sugestão aí para ser avaliada. Uma outra questão que eu considero também bastante interessante é a transmissão dos anexos 3 e 5, que referem-se às operações entre congêneres, que elas sejam feitas através da refinaria, que é quem efetivamente faz o repasse dessa carga para os estados de destino. Atualmente esse processo ele ocorre de forma muito informal.
E as distribuidoras que têm operações entre si, elas precisam se comunicar, sejam através de telefone, sejam através de WhatsApp, para saber se efetivamente aquela transmissão já ocorreu e seguindo a ordem da captura das informações, faça-se sim aquela distribuidora congênere o upload e a transferência para a Secretaria da Fazenda. Ao fazer isso via refinaria, evitaria-se com isso a falta integral do repasse do imposto para o estado de destino e também melhoraria muito o processo e quebraria essa informalidade que hoje existe. Uma outra questão também ligada ao SCANC fala das operações incentivadas, as operações com algum tipo de incentivo fiscal, sejam elas por redução de sua base de cálculo, seja ela por algum tipo de isenção, a exemplo de operações com termoelétricas ou empresas de transporte urbano. Né? Essa é de autoria do Jeová Ferreira, ele é da Total Distribuidora, e ele alega aí que essa operação incentivada, né, que ocorre dentro das operações do Estado para um determinado segmento, ela penaliza as operações interestaduais quando do confronto de cargas entre o estado de origem e o estado de destino. Né? Então ele sugere que essas operações incentivadas elas sejam apartadas do cálculo médio para que virá a impactar no confronto das cargas entre os estados de origem e destino. E ele chega a sugerir que essas operações incentivadas elas venham a serem tratadas no anexo 1 do SCANC. Aí um exemplo de uma operação com valor médio de R$3 e numa operação incentivada ela teria a sua base reduzida. Né? Então, no confronto de cargas a origem perde força e ao perder força ela tem um impacto nas operações interestaduais, fazendo com que aquela operação interestadual perca competitividade nas suas vendas. Uma outra questão polêmica que foi tratada agora por Dr. Cabrera fala do convênio ICMS 54. Né? Esse tema ele é trazido por Dr. Carlos Germano, da Total Distribuidora, e Francisco Lima, da Organização Silveira, que presta serviço à Petrobahia. Bom, o STF ele declarou inconstitucional, através da ADI 4171 de 2015, as operações com estorno de crédito do produtor rural, né? Seria as operações com o etanol anidro ou com o B100. Foi muito bem colocado, são operações que estão regidas pela substituição para frente e o contribuinte ele não se creditou do ICMS na operação. Então, considerou o Supremo Tribunal inconstitucional a cobrança desse ICMS aos distribuidores. Logo na sequência, o CONFAS ele cria o convênio ICMS 54, que entendemos ter a mesma inconstitucionalidade do convênio ICMS 110. Por quê? A mesma base de cálculo utilizada para a cobrança do ICMS do biocombustível, antes considerado como estorno do crédito, agora vem no anexo 3 do SCANC
com o nome de ICMS Bio, com o mesmo cálculo, a mesma formulação, que são os custos de entrada e as alíquotas de entrada da mercadoria, sendo cobrado agora, ela vem agora sendo compensada, né, dos ressarcimentos ou complementos. Ou essa compensação ela se dá do valor que você tem a compensar, e se você realmente tiver uma carga a complementar, essa carga ela será elevada no equivalente às operações interestaduais relativas ao ICMS do biocombustível, que tem que ser remetido para o estado de origem, como bem colocado anteriormente. Então, como sugestão dos contribuintes, que seja efetivamente suspensa a cobrança do ICMS Bio do convênio ICMS 54. Fala-se na possibilidade de as empresas entrarem com liminar para o não pagamento desse tributo, e ao fazê-los, isso gerará um desequilíbrio comercial no segmento. Essa é uma questão que precisa ser efetivamente bastante discutida e analisada. Um outro tema bastante polêmico diz respeito ao Ato COTEP 33, que instituiu, né, para os estados um fator de conversão volumétrica que equipara a comercialização dos produtos à temperatura média em graus Celsius dos estados, né? Aqui no estado da Bahia, a temperatura média de comercialização dos combustíveis derivados de petróleo ela é de 27 graus Celsius. Então, ao aplicar esse fator de conversão, instituído aí pelo Ato COTEP 33, há uma majoração da base de cálculo do ICMS-ST, do ICMS substituto. A base ela é elevada, né? E ao se fazer a análise do impacto dessa elevação da base de cálculo, constatamos que para a gasolina, ao se aplicar esse fator de conversão, houve uma elevação da base de cálculo em 0,77% para a gasolina e 0,57% para o diesel. Esse cálculo que a Secretaria aplicou é o cálculo que as distribuidoras efetivamente utilizam para a conversão do produto, ou para identificar, né, o produto nos diversos momentos em que há variação de temperatura. Então, o cálculo e a conversão ela é perfeita. Mas o que eu analiso aqui é o impacto que efetivamente esse fator de conversão volumétrico ele se aplica aos derivados de petróleo. Então, a gasolina, o impacto de 0,77% e o diesel, impacto de 0,57%. E aí a Secretaria da Fazenda da Bahia, ela publica a Portaria 18 de 2017, que normatiza, né, como o contribuinte deve proceder com a emissão de notas fiscais, né? Isso era uma lacuna tributária, e esse fato é muito positivo para o segmento, porque fica efetivamente estabelecido como que o contribuinte deve proceder, né? Então ele define limites admissíveis para a tributação, né? Então ele diz que são admissíveis perdas de até 0,6% de todo o volume movimentado no ano. E ele diz também que as distribuidoras serão tributadas, né, para as sobras superiores a 0,1% de toda a movimentação do produto no ano. Eu aqui faço uma sugestão
né, para que efetivamente essa tributação do ICMS ela ocorra, né, a partir do percentual tributado anteriormente pelo fator de conversão volumétrica do ato COTEP 33. Então a gasolina ela já foi tributada por antecipação em 0,77. Então não cabe na portaria 18 cobrar a partir de 0,1. Eu entendi que 0,1 seria uma tolerância. Então eu sugiro aqui que para a gasolina seja assim cobrado o imposto, né, mas a partir de 0,77 mais 0,1 de tolerância. Então a minha sugestão é que a portaria 18 seja revisitada e que se analise para não tributar novamente o ICMS antes tributado via fator de correção volumétrica, que já considerou o produto em toda a sua circulação na cadeia de petróleo a 27 graus. Então essa é realmente também um assunto que eu acho de extrema relevância para que se evite a bitributação do produto. Um outro tema recente e que agora a gente vivenciou, né, no segmento, e que diz respeito ao convênio ICMS 61, que altera a fórmula de cálculo do MVA, embutindo na fórmula de cálculo o fator de conversão volumétrica. Só que o convênio ICMS 61, ele permite, né, ou ele autoriza os estados a adotar a nova fórmula. E como teve o ato COTEP número 5 agora de 2017, esse ato COTEP ele majorou o MVA dos derivados do petróleo, da gasolina e do diesel. E aqui no estado da Bahia, que até então utilizava o PMPF como base de cálculo da substituição tributária, passou então a calcular via o MVA. E como de costume, ao analisar as notas fiscais de aquisição dos derivados de petróleo, chegamos à conclusão de que a base de cálculo da substituição, calculada pelo MVA, não continha a majoração do fator de conversão volumétrica, antes aplicado ao PMPF. Então, ficou-se a dúvida: devemos ou não devemos aplicar o fator de conversão quando o cálculo ele se dá via MVA? Tive o cuidado de ligar para a refinaria, que atestou que efetivamente o cálculo já vinha com o fator de conversão embutido. Liguei para a Secretaria da Fazenda também para confirmar o fato. E ficou a dúvida. E dúvidas não podem ocorrer nesse segmento nosso tão dinâmico. Essas dúvidas, quando param para o substituto ou substituído, isso gera problemas na comercialização dos seus produtos de modo geral. Então, essa complexa legislação precisa de mecanismos que se simplifiquem e tragam clareza da informação para os seus contribuintes. Por fim, já não me alongando muito, porque eu sei que o tema realmente é técnico, eu tenho duas contribuições aqui do Marcelo Carneiro, da LARCO. Uma delas que fala da problemática da inscrição de contribuinte substituto nas operações de compra do etanol anidro em outros estados. Ele fala que essas operações são extremamente burocráticas.
com excessiva documentação. Uma outra questão que ele traz e que já é muito recorrente do nosso dia a dia são os ressarcimentos de ICMS nos estados. Cada estado tem uma forma diferente de conduzir os processos de ressarcimento do ICMS. E eu tomei a liberdade, Marcelo, de sugerir 3 pontos de melhoria, né? Um deles, a uniformização dos processos da inscrição substituta na compra de etanol e do ressarcimento do ICMS. Uma outra questão seria a maior celeridade nas devoluções dos recursos provenientes do ressarcimento das operações interestaduais. É de conhecimento das distribuidoras, de modo geral, que o ressarcimento ele ocorre de forma muito morosa, né? E o contribuinte ele já pagou, né, o imposto antecipadamente, né, antes de efetuar a operação interestadual. E quando recebe, né, esse imposto ele vem sem nenhum tipo de correção monetária, né? Recebem pelo seu valor nominal. Isso gera um impacto econômico para os contribuintes desse segmento, que inclusive já pagam os impostos federais, e eu estou me referindo ao imposto de renda e à contribuição, desse imposto que está a ser ressarcido. Então o impacto para o empresariado ele é muito grande. E como resolver isso? Né? Intensificando, né? Eu já em outras ocasiões já vinha conversando com o Olavo, aqui da Copec Bahia, sobre a intensificação da utilização do manifesto destinatário pela revenda, né, de combustíveis, facilitando com isso, né, a identificação do trânsito da mercadoria e dando maior celeridade aos ressarcimentos ao contribuinte. Sei que esses temas realmente são muito técnicos, mas acredito que aqui na plateia a maioria dos espectadores aí conhecem o tema a fundo, ou tem algum tipo de vivência, ou enxergam a dificuldade desses temas para a solução do seu dia a dia. E eu encerro aqui a apresentação, objetivando que nos debates a gente consiga esclarecer um pouco mais os temas abordados e trazidos pelo contribuinte. Agradeço.